encontrar Marcos 15. Amém. Diz assim: e logo, ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse: tu dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos interrogou outra vez, dizendo: nada responde. Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhe um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores tinha um motim cometido uma morte. A multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhe disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucificam-o. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucificam-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, à sala da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos os joelhos, o adoravam. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes, e levaram fora a fim de o crucificar. Amém. Eu te convido a fechar teus olhos, curvar a cabeça por um minuto. Obrigado, Jesus, por mais um dia, Senhor, em tua presença. Te damos graças, Senhor. Agradeço a ti, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. Senhor Espírito Santo, fala conosco através desta palavra. Ensina-nos o caminho, ensina-nos a tua vontade, de maneira simples, objetiva e clara. Não nos deixa, Senhor, olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas que possamos contemplar, Senhor, a tua glória através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Estamos só assento. Desocupe suas mãos, você tem liberdade para adorar o Senhor. Aleluia. Quantas vezes você já ouviu falar da crucificação? Quantas vezes você já ouviu falar que Jesus foi entregue ao sinédrio? Quantas vezes falaram para você do sofrimento da cruz? Quantas das vezes, irmãos, ouvimos sobre isso? Essa tarde, quando o Senhor disse para mim: fala de Marcos 15, eu olhei para essa mensagem, eu fiquei pensando, olhando pela janela da minha casa, há uma árvore na casa do vizinho, eu fiquei olhando para aquela árvore. Todo dia quando eu acordo, e a janela está aberta, eu vejo aquela árvore. Eu lembro da Bahia, e eu fico pensando quantas almas tem lá fora, quantas vidas, irmãos, está chorando, quantas pessoas sendo destruídas. O que as pessoas têm feito para ajudar?
Quando uma sensação de impotência chega ao nosso coração, e a gente não consegue imaginar mais, aí você olha para o céu. Quando você tem a certeza dentro de você que tem alguém acima daquilo que os teus olhos podem ver, que pode ajudar, que pode fazer algo, o nome dele é Jesus. É desse Jesus, irmão. O que eu quero falar é sobre o testemunho de algo verídico que aconteceu. Antes da crucificação, aconteceu algumas coisas com Jesus. E a Bíblia nos ensina que Jesus ele se deu por exemplo para nós. Mas será que toda vez nós seguimos os exemplos de Cristo? Será que nós observamos toda a trajetória de Cristo? Ao olhar para essa passagem, a gente foca na cruz. Ao olhar para essa passagem, a gente foca no sofrimento. Quando falamos, olha, Jesus foi crucificado, mas não olhamos para a pessoa de Cristo. Não olhamos Jesus como pai, como irmão. Porque você tem a visão de alguém como Deus, você tem aquela visão e você pensa, é Deus. Eu quero que você entenda o que eu estou falando, eu quero que você feche os seus olhos. Fecha eles agora. Eu quero que você pense num irmão que você gosta, num tio, num pai, numa mãe. Eu quero que você imagine essa pessoa apanhando e sendo amarrada. Eu quero que você imagine essa pessoa sendo levada a uma cruz, pregos sendo colocados nela. A pessoa que você ama agora está gemendo de dor. A pessoa que você mais ama agora, ela está sofrendo. E você não pode fazer nada. Você não pode mover suas mãos para ajudar. Será que você pensou em Jesus alguma vez dessa maneira? Será que você já olhou para Jesus como uma pessoa que você ama tanto e procurou sentir o sofrimento dele naquele dia? É isso que eu quero que vocês vejam nessa trajetória da cruz do Calvário. Que todo mundo só olha para o Deus que Ele é. Mas o Evangelho que eu aprendi, Jesus é o meu melhor amigo. Jesus é meu irmão, Jesus é meu pai. Quando eu preciso de um pai, Ele está ali. Quando eu preciso de um irmão, Ele está ali. Quando eu preciso de um amigo, Ele está ali. Só que muitas das vezes, irmãos, nós só falamos Deus, 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 como se Ele tivesse a força para suportar tudo e tem. Só que para nós nos espelharmos em Cristo, nós não temos essa força para suportar tudo. Nós dependemos dEle. Nós precisamos, irmãos, alcançar esse sentimento. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Porque esse sentimento de amor é que levou Ele para a cruz. Foi esse sentimento de olhar para mim, para você, que levou Ele lá. Porque Ele sabia que a gente não aguentaria. Ele sabia que eu e você voltaria atrás. Você, com toda a sua força, Ele se colocou no nosso lugar. Por isso que a Bíblia diz que tomou sobre si nossas dores. Nós somos fracos, irmãos. E de braços abertos Ele morreu. E ao olhar agora as Escrituras, e logo ao amanhecer os principais sacerdotes e os anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho, e amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és
o rei dos judeus. E ele respondendo disse: tu o dizes. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. Você já observou que todo rei, o que ele quer que as pessoas vejam sobre a sua cabeça? A sua, porque a coroa simboliza o quê? O rei. Todo rei, ao se apresentar, em toda a história que nós conhecemos, ele está com sua coroa posta na sua cabeça. Simbolicamente, é o que dá autoridade para ele. Jesus não quis mostrar a coroa. Tu és o rei dos judeus, tu dizes. Ele não se importou em mostrar. Porque todos que almejam o reinado fazem tudo por uma coroa. Mas quando você tem a convicção de quem você é, da onde você veio, para onde você vai, você não se preocupa com o que o outro pensa. Jesus não é rei para todos. Não é. Ele é rei para quem ama ele. Aleluia. Só para os que amam ele. Não reinará para todos, reinará para os salvos. Porém, muitos não entendiam. Agora, não é tu, rei dos judeus, tu dizes. Jesus, ele confirmava algo, porque Pilatos sabia quem ele era. Pilatos já tinha certeza no seu coração de que ele era o rei. Agora, ao decorrer os versículos, vai dizer: e os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos interrogou outra vez, dizendo: nada responde? Vê quantas coisas testificam contra ti. Vê quantas coisas testificam contra ti. E Pilatos interrogou outra vez, dizendo: nada responde? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Verso 5. Se maravilhava do silêncio. Era o fato de Jesus não responder que ele estava maravilhado. Eu quero que você pense no que eu falei. A postura de Jesus, a certeza de Jesus. Agora, quero pontuar duas coisas aqui. Que exemplo nós temos nisso? Quantas das vezes somos acusados? Quantas das vezes as provas apontam contra você? Quantas das vezes você se viu numa situação em que nada te favorecia? O que você fez? O que você vai fazer? Jesus, ele não respondeu nada. Pilatos estava admirado, porque Pilatos esperava de Jesus uma resposta. Jesus não afirmou nada. Quantas das vezes, irmãos, por uma coisa tão pequena, nós iramos, nós falamos, alguns chutam a cadeira. Quantas das vezes, irmãos, Jesus ali, sabendo que estavam todos reunidos para decidir a sua morte, ele em silêncio. O silêncio, irmãos, nem sempre é sinal de covardia, mas somente os fortes conseguem ficar quietos. Somente os fortes conseguem, irmãos, fechar a boca e esperar o tempo passar.
Porque até a resposta no teu tempo certo vai ser dada. Mas existe coisas nas nossas vidas, irmãos, que palavra nenhuma vai responder por nós. Mas as consequências dos atos serão a resposta no dia de amanhã. O dia de amanhã nós colheremos o que plantamos hoje. O dia de amanhã revelará a verdade de quem você é hoje. O testemunho de Cristo revelou quem Ele era. A postura, a certeza revelou quem Ele era. Por isso que há muitos seguidores até o dia de hoje. Aleluia, glória a Deus. E as Escrituras testificam dele. E quem crê nas Escrituras, ele testifica na vida das pessoas. Glória a Deus. Com sinais, prodígios, maravilhas. E testifica do Evangelho. Verdade. O que você faz, irmão? O que você tem feito? Quando tudo está contra você. Segunda coisa, ele é interrogado novamente. E no verso 5, ele não respondeu. E Pilatos ficou maravilhado. Irmãos, o homem está esperando uma resposta. Mas Jesus calou. Se Pilatos se maravilhou, imagina a força que Jesus demonstrou ali. Irmãos, ser rei não é ter uma coroa na cabeça. Quem é rei de verdade, ele não precisa ter roupa bonita nem coroa na cabeça. Ele tem pensamento de rei, ele tem coração de rei, ele tem atitude de rei, ele tem postura de rei, ele tem a força de um rei, Jesus. Tudo que tentaram contra ele não abalou quem ele era. Tudo que fizeram contra ele não desmoronou a postura dele. Se nós imitamos a Cristo, por que tão poucas coisas, irmãos, desmoronam o crente? Uma palavra coloca os irmãos em intriga. Uma acusação que testifica contra ti, mas não é verdade, te desmorona, você perde a amizade. Jesus, ele não baixou a cabeça. Jesus, ele não se curvou. E se admiraram dele. Pilatos ficou admirado com tudo isso que está acontecendo. Não demonstra nada. Da onde esse homem está tirando essa força? Sendo que todos que vêm têm medo. Outras vezes, irmãos, você se viu numa situação, num problema, você quis fugir, você quis correr. Você disse para você mesmo: eu não vou mais na igreja. Jesus estava com um problema enorme na frente dele, chamado cruz. Ele não correu da cruz. Ele não fugiu daqueles que ele sabia que poderiam crucificar ele, que tinha autoridade para aquilo. Ele não fugiu. Por que muitas das vezes você quer fugir do teu problema? Você quer virar as costas para aquilo que está diante de você. Não é postura de um filho de um rei virar as costas para o problema. Não é postura de quem é fiel, irmãos, voltar atrás. Ele não voltou. Não é postura, irmão, de quem está na presença dele fazer o contrário do que ele fez. Você não está indo para ser sepultado. Você não está indo para uma cruz. Você só tem um problema. E o teu problema tem jeito. Ninguém vai colocar prego em você.
Ninguém vai dar chicotada em você. Então por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, nós não nos colocamos na posição certa. A posição a qual Deus escolheu para aqueles que estão dentro da igreja é uma posição de honra. São honrados porque estão na presença desse rei. Está se apresentando a esse rei. Mas a Bíblia diz que Deus não é Deus de covarde. E covarde, eu entendo, é aquele que vira as costas. Covarde é aquele que foge da guerra. Desertor em tempo de guerra, militar desertor em tempo de guerra, é fuzilamento. Nós estamos no exército do Deus. Jesus não voltou atrás. Alguém vai se admirar quando olhar e falar: eu fiz de tudo para destruir ela, fiz de tudo para destruir ele. Ainda está de pé. Fiz de tudo para parar, mas ainda continua indo, ainda continua batalhando. O que ele tem, o que ela tem, o que eles fazem, que eles não param, eles não param, eles não param. Está seguindo Jesus, está olhando para o que Jesus fez, está olhando para o exemplo que Jesus deu. Aleluia. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhe um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amontinadores tinham cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? E fez uma pergunta. E ele afirmou: quereis que vos soltes? Agora ele está afirmando: o rei dos judeus? Mudou. Aleluia. No verso 2 ele disse: tu és, presta atenção, o rei dos judeus? Ele está perguntando. Jesus respondeu: tu quem dizes? Agora, preste atenção. No verso 8 diante diz: a multidão, dando um grito, começou a pedir que fizesse como sempre era costume dele, soltar o preso. Ele vai apresentar agora. E quando ele apresenta, no verso 9 ele diz: e Pilatos respondendo, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Tu és o rei dos judeus? Ele sabe, mas dá dúvida. É interrogado, tem postura. Um rei sabe quem é outro rei. Um governador sabe quem é outro governador. O magistrado sabe quem é outro magistrado. E ele sabia que aquele não era um homem comum. Aleluia. Agora ele está afirmando: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Aleluia. Há uma certeza dele de lá. Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que ele fosse solto antes de Barrabás. Duas coisas aqui no verso 10 e verso 11. Pilatos sabia que por inveja, a Bíblia diz no verso 10, os principais sacerdotes o tinham entregado por inveja. A inveja, ela causa dissensões. A inveja, ela traz destruição. A inveja, ela faz coisas horríveis, irmãos. Tiveram inveja de Jesus.
podem ter inveja de uma pessoa, mas a inveja não muda quem ele é. A inveja atrapalha o caminho. A inveja coloca obstáculo. Por que estão fazendo isso comigo? Por que estão me tratando assim? Quando você tratar um irmão mal, eu quero que você pense 2 vezes se no teu coração há esse sentimento. Porque se houver esse sentimento, seja uma inveja por qualquer coisa, você está atrapalhando alguém, mas não poderá parar essa pessoa. Aleluia. Eu quero que você pense nisso. Da mesma maneira que aqueles que têm inveja de vocês, que querem ter o lugar de vocês, mas não podem, e muitas das vezes querem atrapalhar vocês de chegar até o destino, também não podem parar. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Obrigado. Irmãos, segunda coisa, no meio da multidão, eles incitaram a multidão. Você já se deparou numa situação onde muitos estão contra você? Quem já passou por isso? Nunca foram muitos. Sempre foi uma pessoa, sempre foi um problema, sempre foi um invejoso. Nunca foi muitas pessoas. Muitas pessoas são levadas por um pensamento. Alguém não estava contente com Jesus. Ele incitou. Vou te dar um exemplo. Se uma criança for atropelada agora, inocentemente, de ambas as partes, pode acontecer, e tiver uma multidão, e uma mulher sai gritando desesperada, xingando aquele homem, naquele exato momento a multidão que está ali é tomada pela emoção de ver a criança machucada, e vai e faz o que com o motorista? O motorista morre, a criança morre. Para onde o motorista, servo de Deus inocente, vai? A criança inocente vai. E a multidão que bateu? Ser levado pela cabeça dos outros pode custar caro. Ser guiado por pessoas que agem na emoção do momento pode custar caro. Ser guiado por pessoas que não têm palavra, não têm intimidade com Deus, pode custar caro. E é assim que funciona. Alguém não contente com alguma coisa, ele vai gerar uma situação, a situação vai gerar um problema, o problema vai crescer. E devemos tomar cuidado, irmãos, para não ser o fermento. Sempre diga para você mesmo: eu nunca serei fermento na obra do Senhor. Eu não farei o trabalho de um fariseu, eu não farei o trabalho daquelas pessoas, porque fizeram isso com o meu Jesus. Lembra de Jesus nesse dia. Resolva as situações com humildade. Procure a pessoa, fale com a pessoa. Vá até onde está o teu problema, enfrente o teu problema. Porque maior que a situação é a ajuda de Deus na tua vida. Aleluia. Ele te dará entendimento, Ele te dará força, Ele te ajudará a sair da situação, te guiando pelo melhor caminho. E o melhor caminho sempre é, irmão, encara o teu inimigo. Eu quero te dar um exemplo que eu sempre falo. Enquanto muitos soldados estavam com medo de Golias, ali estava o jovem Davi, crendo no Senhor. A fé que ele tinha em Deus era tão grande
que levou ele à frente de uma batalha onde muitos estavam com medo. O único que não correu da batalha, mas disse: eu vou no nome do Deus dos exércitos. Quem é este incircunciso? Jesus não ensinou a gente fugir da guerra. Jesus não ensinou a gente fugir do problema. Jesus ensina aqui, ainda que vá para a cruz, ainda que venha um problema, ainda que esteja na situação, fica de cabeça erguida, porque você está servindo um Deus vivo. Fica de pé. Glória a Deus, aleluia. Ei, uma pessoa pode destruir uma igreja inteira. Tema ele. Uma pessoa pode acabar com uma família inteira. Tema Jeová. Uma palavra pode destruir um casamento. Um gesto mata uma alma. Você nunca ficou ferido porque alguém te deu as costas, porque alguém não te cumprimentou. Você nunca foi embora da igreja chateado por uma palavra que ouviu. Então olha para esse problema, se coloca de pé e diga: eu nunca vou fazer isso, vou fazer o contrário. Aprenda algo hoje, eu aprendi isso. Não quer falar comigo, eu vou falar contigo. Não quer me cumprimentar, eu vou te dar a paz, eu vou te constranger. Aleluia. Não quer cruzar o meu caminho, mas quando eu passar eu buzino. Aleluia. Glória a Deus. Se perdeu, está no mundo. Ô irmão, a paz. Aleluia. Lembra sempre que um dia pode voltar e que testemunho você deu. Glória a Deus. Não deixe de cumprimentar porque se afastou, mas abrace. Porque quando voltar vai dizer: aquele irmão, quando eu estava lá, ele me abraçava, ele me cumprimentava. Aquela irmã, quando eu saí da igreja, ia na minha casa, me visitava. Vocês visitam quem sai da igreja? Aleluia. Vocês buscam as vidas que estão lá? Já não no intuito de estar na igreja, mas no intuito de dizer: está tudo bem? Vim te ver. Às vezes, se você entrar na casa e dizer: eu lembrei de você, eu vim te ver, a pessoa pode voltar para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque a maioria que está lá fora está dizendo: ninguém me lembra de mim, ninguém vem me ver, me abandonar. Quantas vezes tem sido omisso? Aleluia. Glória. Pode sair da igreja, mas não saiu do coração de Jesus. Aleluia. Glória, glória. Ele se afastou, ela se afastou, mas o coração de Jesus ainda tem muito amor por aquela alma. O nosso sentimento está igual de Jesus, ou nós estamos dizendo: deixa para lá. Pastor, então por que o Senhor diz: eu não vou? Se preocupa não, irmão. Quando eu estou dizendo eu não vou, eu mando o diácono, eu mando o obreiro, eu mando a obreira, vá lá na casa. É para fazer um rodízio, né? Quantas coisas aprendemos ao ler a palavra de Deus, irmãos? Quantas coisas deixamos passar despercebidas? Ei, muitas das vezes, ao olhar para a palavra, dizemos: eu quero ter conhecimento. Mas nós devemos pensar: eu quero que o povo conheça Jesus. É diferente. Diz mais: e Pilatos respondendo lhe disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele que chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucificam. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitando a Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, à sala da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: salve o rei dos judeus. O rei não tinha uma coroa.
providenciar uma coroa de sofrimento. Você já colocou um espinho na tua mão? Só a ponta sem entrar já incomoda. Agora imagina aquilo trançado na tua cabeça, longo, e você apanhando e aquilo mexendo na tua cabeça, cortando, porque espinho parece faca. Aquilo mexendo na tua cabeça. Agora você imagina naquele sol, teu sangue descendo, passando pelo teu rosto, e as pessoas te batendo. Agora, eu quero que você pense: por que suportar tudo isso? Por que Jesus suportou tudo isso? Glória a Deus. E você não quer suportar um irmão, uma irmã? Você não quer suportar uma dificuldade que você está passando? Ele é o sacrifício, ele já foi entregue. O porquê, meus irmãos, desfalecer? Para que desfalecer? Para que desanimar? Aleluia. É necessário nós olharmos mais para Jesus. Preste atenção. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus, ele venceu. Nós temos um exemplo de vencedor. Aleluia. Jesus, ele caminhou olhando para a cruz. Em momento algum ele voltou atrás. Verdade. E ele podia ir, irmão, mas não voltou atrás. Quantos vocês já viram que voltou atrás? Qual é o papel da igreja? Jesus diz: não vim para os sãos, mas vim para os que estão. Não vim para os justos, mas para os injustos. Qual é o papel da igreja? Se você está de pé, qual é a tua obrigação agora? Vim para a igreja e ficar sentado? Pastor, mas eu não tenho tempo de evangelizar, eu não tenho tempo de sair. Não tenho tempo para falar de Jesus aonde você anda? Aonde você trabalha? Verdade. Sempre há tempo para falar de Jesus. Verdade. Sempre há tempo para falar quem é Jesus. Glória a Deus. Se hoje fosse necessário você ser martirizado para poder entrar numa igreja, você seria crente? Se hoje você tivesse que abandonar tudo, você viria para a igreja? Aleluia. Se hoje sancionasse uma lei que quem vir para a igreja vai preso, você viria para a igreja? Eu quero que você pense nisso, para você entender o que aconteceu com Jesus. Para a gente ser igreja hoje, ele não fugiu da cruz. Verdade. Então, para alguém ser igreja amanhã, não fuja das tuas obrigações como cristão. Aleluia. Temos obrigações na presença de Deus. Busque as almas. Aleluia. Oh, glória. Busque aqueles que estão sofrendo.
Deixa os crentes de lado. Deixa os que estão edificados de lado. Vai de quem está doente. Vai de quem está oprimido. Porque a crucificação foi para remir o pecador. Não o mundo. O pecador. Pastor, por que não o mundo? Porque muitos do mundo vão para o inferno. Muitos que estão no mundo vão ir para o inferno. Mas seja exemplo. Busque as almas, para que esta alma, esta pessoa, homem ou mulher, se torne igreja, casa santificada do Senhor. Aleluia. E você pode, e você consegue, acredite nisso. Mas é necessário nós olharmos para Jesus verdadeiramente, não dizendo apenas Ele é Deus, não dizendo Senhor me ajuda, Senhor me leva, se ajuda para o outro agora. Senhor, leva meus passos. Mas eu não tenho condição, Senhor, me dá condição para me buscar alma. Deus mudará tudo. Deus abrirá as portas que precisa. Deus fechará as portas que não é para estar aberta. Deus mudará as coisas na tua casa. Começa a pedir por uma alma. Aleluia. Busque as almas. Oh, meu Deus, nome de Jesus. Oh, aleluia. Algo mais valioso na terra. Não existe outro a não ser uma alma na presença de Deus. Irmãos, pense nisso. Pastor, mas se eu me deparar com algo, nós somos o corpo. O coração não bate, mas tem gente que é mão. A boca não vê, mas tem gente que é olho. Pastor, eu não consigo levantar. Vamos chamar as duas mãos da igreja, do corpo de Cristo, ele tem força para levantar. Aleluia, verdade. É perfeito o corpo de Cristo. Aleluia. Nós buscamos, se nós não puder levantar, outro irmão de outro ministério vai levantar, porque ele tem Jesus. Verdade. Nós devemos fazer a nossa parte. Faça a tua parte como cristão. Não seja um crente acomodado. Pastor, eu não oro mais 10 horas por dia. Ora 10 minutos, mas não para de orar. Aleluia. Pastor, eu não consigo mais jejuar. Ei, não está jejuando muito, jejua pouco. Pastor, a minha vontade é de parar. Aleluia. Tem muitas vidas lá fora. E se eu e você parar, eles param. Verdade. Quer que eu te dê um exemplo? Vou dar um exemplo de parar aqui. Olha para o teu lado. Olha para o teu lado. Você olha para cá. Está na frente, olha para cá. Tem dois aqui. Olha bem para mim, irmão. Vocês sabem por que vocês estão sentados aí? Fala o nome dessa igreja. Vocês sabem onde vocês estão? Fala o nome da igreja. Que igreja que é? Vocês têm certeza? Que igreja que é? Agora vocês estão acordando. Que igreja que é? Que igreja que é? Agora vocês sabem onde vocês estão. Mas se lá atrás eu não tivesse acreditado, tivesse voltado atrás, vocês estariam aqui? Não. É, Jesus. Eu só acreditei. Glória a Deus. Aleluia. Muitos vão dizer, não tem jeito. Muitos disseram, não vai ir para frente. E eu falei, não, tu falou, Senhor. É, Jesus. Maravilhoso. Quando era 3, eu acreditei.
Presta atenção numa coisa. Não fuja das dificuldades. Hoje é culto de ensinamento. Olha o tanto de irmãos que tem. Está faltando. Só os membros da igreja já é um culto abençoado hoje. Sim ou não? Sim. E olha como que é. Vou falar de maneira clara para os irmãos do canal do YouTube entenderem. Olha o nosso costume. Porque aqui nós não tem costume mundano. Aleluia. Porque se tivesse costume mundano, não ia caber de gente aqui dentro. Agora preste atenção. Papai. Glória a Deus. Jesus não foi crucificado para ser só uma história, não. Verdade. Nós que servimos a Jesus devemos lembrar todo dia Glória a Deus. que isso aconteceu por amor da nossa alma. Então é pelas almas, irmãos, que nós devemos batalhar. Aleluia. É buscar as almas que estão lá fora. Não é olhando para dinheiro, não é olhando para status. Não. Pastor, eu não sou obreiro, se porte como um. Pastor, eu queria ser pastor, mas não sou, então começa se portando como pastor, tem atitude de pastor. Porque o Espírito que age na igreja age sobre todos. É, Jesus. Guarde isso. Como você vê Jesus? Não perca o contato com Ele. Aleluia. Ele te ama de maneira tão especial. Não saia de perto dele. Glória a Deus. Não troca Ele por causa da confusão. Aleluia. Não troca Ele por causa da fofoca. Não troca Jesus por causa de um problema financeiro, por causa do desemprego. Não troca Jesus por causa da distância da igreja. Aleluia. Não troca. Porque depois da crucificação, irmão, a cruz foi terrível. Mas eu vou te falar uma coisa gloriosa vem depois. Aleluia. Assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está no trono. Agora eu vou te falar uma coisa. Igreja, tu presta atenção. Porque a crucificação já foi. Agora ele está no trono. Você não está na cruz, está vivo e está sentado no trono, junto do Pai. Quando você abrir a tua boca, alguém do trono vai responder aqui na terra. Quando você estiver no caminho, na verdade, não voltar atrás quando Ele te mandar fazer alguma coisa. Quem está no trono, Jesus, vai te ajudar aqui na terra. Ele não tem impedimento para você, não tem barreira para você. O impossível não existe para você, porque quem está no trono é criador de tudo. Então seja obediente à vontade dele. Amém? Oração da fé, estende as tuas mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. E somos gratos pela rica oportunidade concedida de estarmos aqui. Obrigado, Jesus. Abençoa, Jesus, nesta noite, cada irmão, cada irmã, Senhor, que aqui presente está. Livra, Senhor, meu Deus, dos perigos, dos males, das setas e dos laços. Senhor, abençoa cada um, Senhor, cada familiar deles. Livra de todo perigo que sobrevém, Senhor, nesse tempo de festa. Pai, guarda os nossos corações, Senhor, nos laços, Senhor. Livra os nossos olhos das concupiscências. Senhor, nos ajuda a ter entendimento. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais, Senhor, estar em Tua presença, Te adorando e Te glorificando. Nos ajuda, Espírito Santo. Acampa os Teus anjos de proteção a cada um dos que estão aqui, daqueles que não estão, e também daqueles que estão em seus lares, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz.